Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Em função do último vídeo que nós gravamos falando sobre a ressonância Schumann, nós recebemos algumas perguntas interessantes e por esta razão, por ser um tema bastante atual, nós resolvemos gravar este outro vídeo para que as respostas possam ser dadas e beneficiar a um número maior de pessoas, não é? Entre as perguntas que nós recebemos, vamos a elas. Quais são? A primeira seria: a ressonância Schumann mudou? Ok, a ressonância Schumann não mudou. O que pode ter acontecido é que houve a falha em algum dos sensores em algum observatório de ressonância Schumann, e aí a ressonância Schumann deu uma alteração na medição por conta de falha nos sensores, mas a ressonância Schumann não mudou, ela nunca mudou, né? Para que possamos entender mais ou menos como é que funciona isso, sem entrar em muitos termos técnicos, vamos ver como é que esta história toda começou de ressonância Schumann. Bom, a ressonância Schumann foi descoberta nos primeiros anos dos anos 50, 1952, né? Por um cientista alemão, Schumann. Porém, há umas 2 décadas, um autor brasileiro chamado Leonard Boff, criador da teologia da libertação, disse que a ressonância Schumann havia mudado. Detalhe, ele era teólogo, aliás, ele é teólogo, criador da teologia da libertação, autor de mais de 60 livros, mas não entende de tecnologia, então ele não pode falar de ressonância Schumann porque a base dele é filosófica, somente, né? Claro que um filósofo, se estudar eletrônica, eletricidade, eletromagnetismo, telecomunicações, tem condição de falar sobre esse assunto, mas ele limita o seu conhecimento dentro do campo teológico. Então Leonard Boff disse que a ressonância Schumann mudou, e com essa mudança o tempo mudou, que nós temos não mais 24 horas, nós temos somente 19 horas. Tudo isso aí é uma falácia tecnológica, prática, isso não existe, isso é impossível. A ressonância Schumann nunca mudou. Certo. Obviamente ela tem harmônicos, porque toda onda ela tem harmônicos, né? E esses harmônicos sempre são o dobro da frequência. Então, por exemplo, supondo que a ressonância Schumann seja 7, que não é 7, mas supondo que seja 7, o primeiro harmônico é 14, o segundo harmônico 28, e aí por diante, sucessivamente, multiplicando sempre por 2, ou seja, a ressonância Schumann nunca mudou. Ok, mas como você disse, a ressonância Schumann então é uma onda, é isso? Sim, agora a segunda pergunta: como que a ressonância Schumann é gerada? Como que ela se forma? Como que ela se forma? Ela se forma entre o espaço da superfície da Terra e as primeiras camadas da ionosfera. Ela se forma nessa parte oca. É a mesma coisa, por exemplo, que se vocês pegarem um copo, baterem no copo, ele gera uma vibração, um som. Então este é o som, entre aspas, da própria Terra. Porém, 7 Hz é uma vibração subsônica, nós não ouvimos com os nossos ouvidos, né? Então, como isso é gerado? Por que é 7,83? Porque a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Velocidade da luz? Mas onde é que estamos falando de luz? A velocidade da luz e também da propagação eletromagnética, ok? É 300 mil km por segundo. Qual é a circunferência da Terra? 40 mil quilômetros. Então 300 mil km por segundo dividido por 40 mil dá 7,5, que é a ressonância Schumann. Obviamente, aí você me pergunta: mas não deu 7,83? Não deu porque 300 mil km por segundo é a velocidade da transmissão, da velocidade da luz no vácuo. Okay? Então, quando nós temos uma série de interferências, pressão atmosférica, etc., e considerando também que a ressonância Schumann não é gerada na superfície da Terra, mas um pouco mais alto, nós temos então o surgimento de 7,83, que, por exemplo, quando surge um pulso, por exemplo, cai um raio, ele dá 7,83 vezes volta na Terra esse impulso. Então esta frequência Schumann é determinada por grandezas físicas. Aí você pode me perguntar: mas como que poderia essa ressonância Schumann aumentar? Só se a Terra diminuísse. Okay? Se a Terra diminuir pela metade o seu tamanho, ou seja, se ao invés de ter uma circunferência de 40 mil quilômetros, ela abruptamente passar para 20 mil quilômetros, aí a ressonância Schumann dobra.
É possível a Terra diminuir de tamanho pela metade na circunferência de uma hora para outra? Não. Então, isto não é possível, ou seja, a ressonância Schumann nunca foi alterada. Nenhum observatório do mundo teve alteração de ressonância Schumann. Se você entrar em todos os sites que tratam de biometeorologia e de meteorologia, vocês não vão ler nenhuma alteração, ou seja, tudo isto é uma lenda. Certo. Agora, como que essa ressonância Schumann afeta os seres vivos? Essa é outra pergunta. Ok, Leonard Boff sugeriu que esta ressonância Schumann ela serve como um marca-passo para o cérebro humano. Uma coisa bastante curiosa é o seguinte, que 7,83 cai dentro do ritmo alfa do ser humano. E o ritmo alfa do ser humano é aquele em que nós estaríamos em uma condição de paz. Quando nós entramos, por exemplo, em beta, que é de 7 a 14 Hz, por exemplo, ou até de 14 a 28, né, por aí. 7 a 14 é alfa, mas de 14 a 28 é estado de beta, nós entramos em estado de pensamento, de agitação, de raciocínio, de uso dos nossos hemisférios cerebrais, do neocórtex, né? Enquanto que 7,83 Hz está dentro do ritmo alfa e, teoricamente, a natureza ajudaria o ser humano a estar sempre em uma condição de mente pacífica. Segundo Leonard Boff, seria esta a função nos organismos vivos. Agora, sabe-se, dentro de estudos mais recentes da biologia, que levam em consideração a interação do desenvolvimento biológico com as estruturas magnéticas, eletromagnéticas e elétricas, que a célula viva é afetada por campos elétricos, eletromagnéticos e magnéticos, principalmente os de baixa frequência. Então, estas ondas Schumann afetam, segundo muitos pesquisadores modernos, o desenvolvimento das estruturas biológicas. Então, nós nos desenvolvemos também por causa dessa ressonância. Desde que nós éramos um homem da pedra, lá um neandertalzinho, desde as pequenas amebas, os protozoários, toda a vida na Terra se formou banhada por essa radiação. É uma radiação de 7,83 Hz, com uma intensidade muito pequena. A potência da ressonância Schumann é muito baixa. Por isso que, para medi-la, os observatórios que estão equipados com os medidores de ressonância Schumann estão localizados nas montanhas, longe de qualquer contaminação eletromagnética dos grandes centros urbanos. Qualquer interferência. Qualquer interferência, porque com essa interferência toda, que tecnicamente nós chamamos de ruído, não dá para ela ser medida. E hoje em dia o nível de interferência é muito maior. Elevadíssimo, elevadíssimo. Nós temos antenas de radar, antenas de estações de FM, antenas de estações de AM, as antenas, as células emissoras das antenas de telefonia celular, e agora o 5G é muita coisa que está sendo gerada, de modo que cria um ruído muito grande na medição da ressonância Schumann, que poderia ser chamada também de ressonância natural, é uma oscilação natural do planeta. Seria como um marca-passo? Seria como um marca-passo, ok? Traduzindo bem a nível popular, seria um marca-passo. Inclusive, este termo marca-passo foi utilizado por Leonard Boff quando ele deu a explicação sobre o efeito da ressonância Schumann sobre os seres humanos. Ok. É uma influência benéfica, então? É uma influência benéfica, natural e, segundo pesquisadores contemporâneos, necessária para a manutenção da vida em seu dispositivo orgânico. E não só para o ser humano, mas talvez para toda a natureza. Para toda a vida na natureza. Uhum. E então, para nós voltarmos a receber essa ressonância, porque pelo jeito quem vive em cidade não está recebendo, né? Então, o que acontece é que quem está nas grandes cidades está recebendo potências elevadíssimas de outras frequências e vibrações e uma quantidade ínfima desta ressonância Schumann, porque a ressonância Schumann, a intensidade é muito pequena. O leigo precisa entender que existe uma diferença muito grande entre frequência e potência. São coisas completamente diferentes, ou seja, a frequência da ressonância Schumann nunca mudou, mas a potência é variável. Desculpa, você poderia explicar o que é uma frequência e o que é uma potência? Leigamente falando? Isso. É a mesma coisa, por exemplo, se falando de música, você tem os sons graves e você tem os sons agudos. Os sons graves são de baixa frequência,
E os agudos são de alta frequência. Agora, você pode ter um som agudo bem pequenininho, produzida por um sininho, e ela vai ter uma potência pequena. Ou pode ser uma pessoa que seja um soprano, que faz aquele agudo elevadíssimo que quase estoura os seus tímpanos. Aí nós temos um volume alto, uma potência alta, ou seja, potência e frequência são coisas completamente diferentes. Traduzindo, por exemplo, para uma equiparação ao mundo da música, a frequência é sons graves e sons agudos. A potência é o volume do som. Perfeito, perfeito. Okay? Então, a frequência Schumann sempre é de potência muito reduzida, na ordem de picotesla. Pico é 10 a menos 12, é uma intensidade muito pequena. Né? E mesmo assim, ela faz um efeito regulador. Faz um efeito regulador dos processos orgânicos, segundo muitos biólogos contemporâneos. E então, o que a pessoa pode fazer se ela está vivendo num grande centro urbano para receber esse regulador de Então, natural? se ela está em um grande centro urbano, eu diria, se mude para um lugar longe desse centro urbano. Mas ela pode, hoje em dia existem geradores de ondas Schumann, que são aparelhos eletrônicos que sintetizam estas ondas naturais e que podem ser utilizados. Inclusive, eu sou engenheiro eletrônico, eu já estou desenvolvendo esse produto, porque aqui no Brasil ainda não tem, e se você tiver interesse, deixe o seu e-mail nos comentários deste vídeo, que você será informado quando ele estiver pronto. Eu acho que seria legal mandar um e-mail para você. Você deixou o seu e-mail? Eu vou deixar o e-mail no vídeo, e aí vocês mandam um e-mail para este e-mail que vai aparecer no vídeo, e quando estes dispositivos estiverem prontos, eu os avisarei. Agora, uma outra pergunta que chegou é sobre os orgonites. Eles bloqueariam algum efeito nocivo desse ruído de... Não bloqueia nada. Não existe nenhuma evidência de que o orgonite cria um efeito de bloquear nada. Não existe nem nada, absolutamente nada, nenhum teste com critérios técnicos feitos na internet toda que comprovem isso. O que é um orgonite? Um orgonite é um dispositivo que teoricamente geraria orgônio, só que ele não segue os princípios do orgônio de Reich. Reich desenvolveu uma série de técnicas através dos quais era possível gerar orgônio dentro de uma caixa orgânica, Cloudbuster, que seria uma energia vital necessária à existência do ser humano. E alguns dispositivos gerariam orgônio. Agora, não é pelo fato de ter a plaquinha orgonite que aquilo ali gera orgônio, porque Reich nunca inventou orgonite. E os orgonites não têm nenhuma relação com os aparelhos desenvolvidos por Reich. Então, um orgonite, não dá para medir um orgonite? Não existe na internet toda uma medição com critérios científicos. As pessoas fazem medições erradas. Por exemplo, eles pegam um medidor de radiação eletromagnética, colocam de um lado, aí colocam do outro lado uma tomada elétrica e com a mão eles colocam um orgonite entre o emissor e o receptor. E aí existe uma diferença da medição. Mas o que bloqueou aquela irradiação foi a mão da pessoa e não o orgonite que ela estava segurando. Agora o leigo olha para aquilo e vê, realmente o orgonite resolveu o problema? Não resolveu. Aquela mudança na cifra indicada pelo equipamento se deve à existência da mão e não do orgonite em si. Ok. Então é preciso que o indivíduo tenha conhecimentos de eletromagnetismo, de magnetismo, de campos eletromagnéticos para raciocinar a respeito disso. E muitas pessoas ludibriam o leigo para vender os seus produtos. É que tem pessoas que realmente acreditam, assim, honestamente, de que funcionaria. Então, mas isso aí é questão de fé. O que acontece é o seguinte, para tratar de assuntos relacionados à ressonância Schumann, você precisa ter engenheiros e físicos, e não padres. Certo. Padres cuidam de orações e de fé. Engenheiros e físicos entendem de radiação, então cada um no seu campo de atuação. Claro. E a maior parte das divulgações dos conhecimentos e dos alardes feitos pela ressonância Schumann são por jornalistas ou por pessoas ligadas a uma área mística que não tem nenhum critério científico para avaliação do fenômeno, que é puramente eletromagnético, está no domínio da ciência. Então o padre reza, faz oração e tem a sua fé, o físico mede radiações e as suas influências sobre os seres vivos. Então são assuntos completamente diferentes. Nós não estamos falando de algo místico, nós estamos falando de algo físico. Ok. Simples assim. Ok?
Então, espero que eu tenha colocado mais algumas informações claras sobre a ressonância Schumann e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou do nosso canal, se inscreva, que nós sempre teremos informações objetivas e claras a respeito deste nosso mundo que nós vivemos à luz da ciência. Tá bom? É isso aí. Até o nosso próximo vídeo.